Boa tarde, hoje estamos aqui em mais um episódio do SEABcast. Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Ana Lara e a gente vai entrevistar a tia Jane, dona e diretora do colégio. Isso mesmo, então vamos começar. Como foi administrar uma escola grande como a nossa em período de pandemia e aulas online? Assim, né, Maria e Ana? O que aconteceu? Primeiramente veio aquela questão de que a pandemia era por pouco tempo. Então, ok, paramos os 15 dias, organizamos, achando que tudo ia voltar ao normal. Depois verificamos que não era bem assim e que nós precisávamos repensar o que nós íamos fazer. Como nós trabalhamos dentro de uma metodologia onde a interação, o estar próximo, olhar olho no olho, o conversar, tem que estar presente, foi muito difícil para os nossos professores e principalmente para mim. Por quê? Porque a minha formação é toda dentro dessa metodologia sociointeracionista que precisa desse contato. Então, o que a gente precisou? Primeiro, pensar com os professores o que nós íamos fazer. Aí foi o que nós fizemos. Começamos apenas com o plano de estudo, né? Vocês sabem muito bem. Depois de algum tempo só que a gente começou com aulas online e usando a tecnologia, certo? Certo. Como foi vir para o colégio todos os dias e não ter os alunos? Realmente foi uma tristeza. Acho que a palavra principal é essa, né? Uma tristeza de chegar aqui, ver, né, um prédio, que daí são só paredes, né, sem o calor humano, sem as risadas de vocês, sem as brincadeiras, sem os ensinos, sem as trocas de informações. Então, o que acontecia, né? Eu e o tio Marco ficávamos aqui todos os dias. Então, a gente vinha para a escola todos os dias, né? Organizava uma coisa aqui, organizava outra. As professoras mandavam os planos de estudos. Nós tínhamos que estar encaminhando para vocês, né, alunos, para poder ter esse retorno. E depois de um tempo, daí ficávamos aqui também para receber esses materiais, para revisar e para corrigir esses materiais. Então foi dessa forma. Mas eu acho que a palavra mais certa para isso era tristeza, né? A gente vê que toda uma construção de 20, na época eram 22 anos, 21 anos, desta maneira, e aqui vazio, realmente doía bastante. Foi um alívio quando os alunos voltaram nas aulas presenciais? Isso mesmo, foi. A gente se sentiu muito aliviado. Por quê? Porque professor não vive sem o aluno. Não vive sem a presença do aluno. Então, se vocês não estavam aqui, para nós também não adiantava. Então, realmente foi um alívio assim surpreendente quando vocês retornaram. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Em 2021, as aulas presenciais foram retomadas. Como foi a tomada dessa decisão? Foi em conjunto com colaboradores ou só entre a direção? Na verdade, nós sentamos com o grupo todo, né? Claro que a decisão principal foi minha e do tio Marco, porque nós somos os proprietários, e existe aí toda uma questão de planilha de custos. Então, precisávamos ver realmente os custos que nós teríamos, porque durante a pandemia, nenhum dos nossos profissionais foi dispensado. Todos os nossos profissionais permaneceram. Claro que nós tivemos algumas questões que o governo nos deu alguns auxílios, né, no sentido de diminuir o salário e eles também nos darem este valor, mas nós não diminuímos o salário. Então, eles continuaram recebendo o mesmo tanto, só que aquela parte do governo e nós contribuímos com a outra parte. Então, isso ajudou bastante. Sim. Mas essa decisão, ela precisou vir de cima, claro, porque nós tínhamos que dar segurança aos profissionais para eles voltarem, porque estava todo mundo com receio, né? Como é que vai ser, como é que vai acontecer, quais são os cuidados, Então a gente tomou essa decisão e daí trouxe o grupo, para daí explicar, ó, vai ser assim, 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 a gente vai precisar fazer um curso, vai precisar saber o que é toda essa... Nós já tínhamos feito um durante a pandemia, online, tudo isso. Depois a gente fez outro, para daí receber vocês, tá? Como foi para a escola durante a pandemia toda essa mudança do presencial para os online? Certo, então assim, né? Primeiro momento, aquilo que eu disse para vocês. Como nós somos muito interação,
Nós somos aqui estar juntos, é olho no olho, é trocar informações, é sentir o que vocês estão passando, como é que vocês estão. Passar para o online foi uma decisão da escola muito difícil. Em primeiro lugar, que nós tivemos que nos aperfeiçoar, porque não eram todos os profissionais que tinham essa lida com o computador, com a forma de ser, com tudo isso, né? Tecnológico. Depois foi a questão de investimento para que todos pudessem ter essa questão de uma internet melhor, de poder elaborar a aula que fosse atrativa, certo? Então, isso tudo a gente fez essa diferença aqui. E claro que quando a gente voltou para o presencial, alguns alunos, algumas alunas estavam com dificuldade de se entrosar, dificuldade de aprendizagem, que até hoje nós estamos correndo atrás, né? Então a gente precisou se adaptar, se reestruturar e, na verdade, em alguns momentos se reinventar, né? Em relação a isso. E nas aulas online, vocês deram alguma ajuda para os profissionais que trabalhavam, tipo, que não tinham entendimento do assunto da internet, essas coisas? Isso mesmo, né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia cursos, né, online para aprender. Então, a Prof. Jane buscava todas essas informações e daí fazia a disponibilidade para que a gente pudesse fazer essa questão. Prof. Carol, que é uma das mais jovens, né, e tem mais contato com toda essa tecnologia, ela auxiliou muito os demais profissionais para que a gente pudesse ir fazendo. Aí depois a gente foi comprando computador para cada sala de aula, aí a gente foi revisando tudo isso para poder trabalhar nessa questão, em conjunta. Entendi. Certo? E ao fim da pandemia, alunos que haviam saído da escola voltaram, entraram novos ou ficou na mesma quantidade? Na verdade, nós tivemos alunos novos, tivemos alunos que voltaram, certo? Então, assim, e hoje nós estamos com um número ainda um pouquinho abaixo do que nós tínhamos. Que antes da pandemia era cerca de 480, 490. Hoje nós estamos com 460, certo? E principalmente porque maternal, que é 2 anos, e jardim, que são turmas que não são obrigatórias, né? Os pais tinham muito receio ainda de trazer. Então, esse ano de 2022, que a coisa está voltando. Então, teve o ano passado, o maternal, por exemplo, nós trabalhamos com 8, 9 crianças à tarde, coisa que as salas sempre eram com 20 crianças, né? Então, hoje não, hoje já estou com 15 crianças. Então, isso tudo, a mesma coisa o jardim, também aconteceu isso, né? Então, as coisas começaram a voltar. E acreditamos que para 2023 vai ficar melhor ainda. Eu lembro que quando era a minha turma do maternal, era tipo umas 25, 26 crianças. No maternal, na verdade, vocês começavam com 20. Chegou, eu acho que até umas 22, né? E depois a gente foi aumentando, ficando nos 20 mesmo. Porque olha, a criança de 2 anos é fácil, não. Eles só ficam quando preparados. Então, muito obrigada. Tá? De nada. Esse foi o nosso próximo episódio, né, do nosso SEABcast. E a gente queria agradecer a sua presença, que é muito importante. E até a próxima, né? Obrigada. Muito obrigada, né? E que bom que vocês estão aqui. Que bom que a gente pode conversar sobre isso. Até a próxima. Até. Tchau.